E se você morresse amanhã? Essa foi a frase que veio na minha prática de hoje. Por mais que eu tivesse tentado buscar outra frase para eu meditar, para eu respirar, essa pulou como um outdoor para mim. Algum tempo atrás eu ouvi falar sobre o Memento Mori, que é uma prática de você começar a entrar em contato com a morte conscientemente, para você realmente olhar o que você está realizando dentro da sua vida, se isso realmente faz sentido. Principalmente porque a gente tem uma visão do sucesso condicionada com relação às posses, às riquezas, a tudo mais, mas a gente se esquece muitas vezes que quando a gente morrer, né, o que a gente chama de morte, a gente vai ser enterrado num caixão e nada do que a gente construiu será levado. Então tudo vai ficar. E aí você começa a entrar em contato, então, com o que realmente é importante, com o que realmente tem valor para você. E eu comecei a fazer essa prática como um exercício realmente. Mas hoje não foi a intenção. Só que veio a frase ali dentro da respiração, eu queria sair dela, porque não era o lugar que eu queria ir, só que ela veio. E a hora que eu aceitei essa frase, ela começou a me trazer tanta consciência, tanto presente, que às vezes a gente se esquece de reconhecer as nossas próprias conquistas. E eu queria partilhar um pouquinho com você. Nesses 3 anos que eu escolhi buscar o reino dos céus, buscar a casa do Pai, voltar para casa, escolher o Espírito Santo como meu professor, para que ele me guiasse por esse caminho interno de unificação, foram tantas conquistas, eu me sinto tão abençoada, tão privilegiada, porque a gente tem escolhas, ainda que pareça que não. E a escolha principal é buscar essa única meta. E quando eu comecei a ter contato com a energia do Espírito Santo, através das minhas práticas diárias, ele foi me trazendo tudo que eu precisava purificar. E ao longo da nossa história, a história que a gente acostumou a contar sobre nós mesmos, das feridas, dos traumas, das dores, das experiências, das vitórias, das conquistas, a gente pode ficar muito preso no drama. E o que eu percebi hoje? O quanto eu aprendi a amar junto com o Espírito Santo, junto com o Mestre Jesus. Então, desde lá da minha infância, todas as dores que a minha criança ferida tinha com relação a como deveria ter sido a minha infância, né? Eu fui entregando cada uma dessas partes de mim junto com o auxílio do Espírito Santo e eu fui purificando todas essas memórias e eu fui aprendendo a amar cada partezinha, cada página dessa história que foi escrita. Então, e se eu morresse amanhã? Eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar sem reservas, eu aprendi a amar baixando barreiras, eu aprendi a amar compreendendo a mim mesma, eu aprendi a amar compreendendo ao outro, eu aprendi a amar respeitando as minhas limitações enquanto ser humano, eu aprendi a amar os meus defeitos, eu aprendi a amar as minhas qualidades. E essa busca nessa jornada foi me fazendo entrar em contato com a profundidade de mim mesma. E com essa profundidade de mim, do meu acolhimento, da minha autoaceitação, eu fui podendo amar ao outro, livre também de julgamentos. Então, foi hoje ter esse reconhecimento naquele espaço ali, foi um presente tão grandioso de Deus, mas assim, que não, por mais que eu tente expressar aqui em palavras para você, às vezes não vai ter o mesmo tamanho do que eu senti ali dentro. Eu senti que eu aprendi o que é o amor, que eu vim para cá para experienciar o amor, apesar de tudo que os meus olhos físicos buscam ter como realidade, eu escolhi não olhar para isso e buscar o amor, porque Deus está em todos os lugares e Deus é o amor. Então eu aprendi a amar o meu pai da forma com que ele é, a amar a minha mãe da forma com que ela é, a amar os meus avós, a amar os meus filhos, a amar ao meu marido, a amar o meu trabalho, a amar realmente sem reservas. Então foi um momento tão lindo, porque eu acho que a maior conquista que eu poderia ter realizado, hoje eu consegui, dentro dessa respiração, enxergar o quanto eu estou conectada com esse amor. Principalmente por aceitar as partes que às vezes a gente está tentando excluir, que a gente está tentando melhorar, sempre nessa busca de parecer ser melhor do que somos. E ali me veio toda essa consciência do quanto eu aprendi, inclusive, a me amar nos meus momentos de raiva,
a me amar nos meus momentos de improdutividade, a me amar na minha desorganização também e respeitar isso, que alguns motivadores que algumas pessoas têm, eu não tenho para determinados assuntos, mas tenho para outros, a ter essa compreensão sobre mim e a partir desse lugar conseguir olhar para o outro com essa mesma compaixão. Então nasce um respeito tão grande por mim, por você, pelo outro, por tudo, de entender o quanto que a gente está muitas vezes preso em todo esse drama e o quanto a gente pode escolher, inclusive, amar esse drama para que ele se dissolva. Então eu queria deixar essa reflexão para você. Se você ainda não fez esse exercício, eu sugiro de todo o coração que você faça. As primeiras vezes elas podem parecer bem desconfortáveis, porque a gente começa a reconhecer onde a gente está depositando a nossa energia. E fazer essa mudança de onde eu deposito a minha energia, parece que a gente não... Lá atrás, parecia que eu não tinha como fazer aquilo, mas todos os dias eu escolhia novamente voltar para casa, estar no colo de Deus, pedir para o Espírito Santo me conduzir nessa jornada e dia a dia ele foi me trazendo, como ele me traz todo santo dia, um aprendizado, um lugar para eu olhar, um lugar para eu purificar, um lugar para eu amar. E sem essa pressa, sabe? Que a gente tá tão condicionado hoje ao instantâneo que a gente se perde de entrar nesse contato mais profundo e entender que ele é possível também. Então, hoje eu queria deixar isso de todo o coração para você. Faça essa reflexão. Se você morrer amanhã, né? O que você viveu? O que realmente importa para você? O que realmente você vai levar com você? Então, olhe para esse lugar com amor, com compaixão, não com culpa, não com cobrança, mas peça para esse professor vir até você no teu momento, no teu templo sagrado, no teu altar santo, para ele te conduzir para essa jornada. A gente às vezes está olhando para a jornada das outras pessoas, para as conquistas externas das outras pessoas, mas a conquista externa, ela vai ficar, ela não vai embora. Então, ela não vai com você. Então, olhe realmente para esse lugar. E se você morresse amanhã? Eu aprendi a amar. Eu aprendi a me amar do jeitinho que eu sou. E eu sou o que eu sou. E o que eu sou é mais do que suficiente. Então, fique com essas palavras e me conta aqui se você já fez essa prática de olhar para a morte, para você aprender a viver.